O maior inimigo daquilo que Deus quer fazer hoje é aquilo que Deus fez ontem. Diariamente, as cinzas eram removidas. Quais são as cinzas que estão sobre o seu altar hoje, de um sacrifício que foi queimado ontem? As coisas que você já viveu, as coisas, quem sabe, gloriosas que você já experimentou em Deus, mas hoje é só uma cinza de um sacrifício que foi queimado ontem. A responsabilidade de mantermos a chama acesa não é do nosso pastor, não é da nossa diretoria, não é da irmãzinha do coque, é do círculo de oração. A responsabilidade é nossa. Não apagueis o Espírito. Não deixe apagar essa chama, meu irmão. E de quem é a responsabilidade? Bom, se existe um imperativo naquilo que a palavra de Deus diz, não deixe apagar. Obviamente o que está implícito aqui é que é possível que essa chama se apague. Então, se existe um imperativo, olha, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, de quem é a responsabilidade de manter o fogo aceso? Eu queria ler com vocês em Levíticos capítulo 6, não precisa abrir, eu leio para vocês a partir do versículo 8. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará de lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve se apagar. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. De quem é a responsabilidade de manter a chama acesa? Diretamente em congruência com essa ordem, com esse direcionamento. Isso aqui não é uma sugestão, uma palavra inspirada pelo próprio Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Levítico 6, já em concordância com aquilo que seria profetizado milhares de anos depois. Não se deve apagar o fogo que está sobre o altar. Diariamente ele deve ser realimentado. Mas eu acho interessante que a gente tem esse costume aqui no Brasil de chamar essa plataforma de altar. Eu falo para vocês que, biblicamente falando, isso está equivocado. Altar é a nossa própria vida, porque altar é lugar de sacrifício e ninguém está matando o cordeiro aqui em cima desse púlpito. Mas eu acho interessante nessa passagem que ele fala que diariamente as cinzas eram removidas. Meu irmão, eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as cinzas que estão sobre o seu altar hoje, de um sacrifício que foi queimado ontem? Eu sempre digo que o maior inimigo daquilo que Deus quer fazer hoje ou amanhã não é o diabo. O maior inimigo daquilo que Deus quer fazer hoje ou amanhã é aquilo que Deus fez ontem. O maior impeditivo para você manter a chama acesa hoje é o sacrifício que você ofertou a Deus ontem. Quais são as cinzas no seu altar que estão impedindo com que você mantenha a chama acesa? Quais são as cinzas, as coisas que você já viveu, as coisas, quem sabe, gloriosas que você já experimentou em Deus, coisas magníficas que você já viveu da parte do Espírito Santo, mas hoje é só uma cinza de um sacrifício que foi queimado ontem. Diariamente o sacerdote ele removia cinzas para fora do acampamento, para um lugar cerimonialmente puro, para que diariamente ele colocasse um novo sacrifício. Qual que é o sacrifício que você está ofertando a Deus hoje? Qual que é o sacrifício que você coloca hoje, mediante a sua própria vida, diante de Deus, para que você ouça a voz do Espírito Santo? Não apagueis o Espírito.
Mas eu creio que hoje, essa noite é noite de removermos cinzas do nosso altar. Essa noite é noite de colocarmos um novo sacrifício diante de Deus, para que nós ouvimos a voz do Espírito Santo de não apagar o Espírito Santo, e que a gente possa colocar diante dele um sacrifício vivo, e que é o nosso culto racional, para que a chama seja acesa na nossa vida aqui essa noite. Glorifica o nome de Jesus, porque a presença de Deus quer consumir este holocausto. Aleluia. O altar de sacrifício é a nossa vida. A responsabilidade de mantermos a chama acesa não é do nosso pastor, não é da nossa diretoria, não é da irmãzinha do coque que é do círculo de oração. A responsabilidade é nossa, porque a nossa vida é o altar de sacrifício diante de Deus. A própria palavra diz, mediante uma revelação do próprio Paulo: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor, porque isso é o vosso culto racional. Agora, se você já nasceu de novo pelo Espírito Santo, se você não faz parte da geração de zumbis que andam ao redor da terra, daqueles que estão fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos, se você carrega a presença do Espírito Santo, como está a chama no seu coração? Como é que está o fogo do Espírito Santo? Se a palavra de Deus nos alerta para que a gente não deixe apagar o Espírito em nós, se a gente não deixa apagar essa chama que queima em nós, como é que está a chama no seu coração aqui hoje? É noite de autoavaliação, a noite de ouvirmos a voz do Espírito Santo que fala: analise, pois, o homem a si mesmo. Como é que está a chama? Quer colocar isso de uma forma prática? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você esqueceu que você estava com fome na igreja? Qual foi a última vez que você esqueceu que estava cansado na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você sentia algo que queimava dentro de você? Que você fala: não, isso aqui não é normal, isso aqui não é físico, isso aqui não é material. Isso aqui é algo da parte de Deus. Existe uma chama que queima no nosso coração. Como é que está essa chama essa noite na sua vida, meu irmão? Como é que está essa chama essa noite na sua vida, minha irmã? Eu não sei com quem eu estou falando, mas eu sinto um fluir do Espírito Santo aqui hoje, que é noite de sermos incendiados, é noite de termos essa chama acesa novamente, é noite de nós sentirmos a presença de Deus e falar: Senhor, incendeie a minha vida, consuma o holocausto da minha vida, tome minha vida por completo e incendeie a minha vida hoje, pelo poder do Teu Espírito Santo. Exalta o nome de Jesus, porque a presença de Deus já está aqui em nosso meio. Aleluia. A chama, ela tem sua intensidade. Podemos estar cheios da presença, com a chama intensa queimando o nosso coração, ou podemos nos deixar esfriar por completo. Podemos voltar ao nosso estado letárgico de vida espiritual, um estado de frieza completa. Mas nós temos um alerta. Em Apocalipse 3, a partir do versículo 15 e 16, eu leio para vocês. A palavra de Deus diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então talvez alguns de nós estamos ouvindo essa palavra aqui, ou assistindo em casa, ou ouvindo no rádio. Ah não, a minha chama pode não estar na sua intensidade máxima, mas eu também não estou frio na fé, não estou desviado, não estou nada disso. Tá bom, já é um começo. Agora, quando a gente olha para aquilo que a palavra de Deus nos diz, o próprio Espírito Santo profetizando através do profeta João, que ele falava: olha, para as 7 igrejas da Ásia, eu conheço as tuas obras, e você não é nem frio nem quente. Você não está nem queimando e com aquela chama que arde no seu coração, e você também não está completamente frio. Você está dentro da igreja, mas você está indiferente. Você já não sente mais a presença de Deus. É aquele crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo.
É crente de fim de semana que vem no sábado, vem no domingo, segunda-feira é um desviado. É um morno. E a própria palavra de Deus diz: olha, eu gostaria, eu preferiria que vocês fossem ou quente ou frio. Porque pelo menos você tomou uma decisão. Mas você está com o pé nos dois lugares. Você está com um pé na carnalidade, outro pé no espírito. A sua chama, quem sabe, pode não ter apagada por completo. Não está congelando, mas também não está quente. Está só aquele fósforo assim. Um fósforozinho que você mal consegue enxergar na escuridão desse mundo. Mas o Espírito Santo chama aqui hoje essa igreja para você tomar uma decisão. Ou você é quente, ou você é frio, porque os mornos serão regurgitados. Mas eu creio aqui essa noite que aqueles que estão mornos, aqueles que já se esfriaram, serão incendiados pelo poder de Deus. Então exalta o nome de Jesus, porque essa noite é noite de avivamento, é noite de termos a chama acesa em nossas vidas. Aleluia. Mas eu acho interessante que muitas vezes eu sou uma pessoa que eu analiso a palavra de Deus. Eu não simplesmente leio ou decoro o versículo, não. Eu olho, eu leio, eu deixo a Bíblia me ler e eu fico ali matutando aquilo. Eu acho que uma das coisas que mais me deixam desconfortáveis é em cima de uma passagem que fala: olha, não apagueis o espírito e não desprezeis as profecias. Aí ele já parte para outro assunto. Aí você fica meio que tipo, tá bom, mas como é que eu não apago o espírito? Não desprezando as profecias, tá bom, o que mais? Não, eu acho que a gente precisa mergulhar um pouco mais na palavra de Deus, para que a gente entenda como que nós não apagamos o Espírito Santo. Primeiro, em cima do próprio versículo da passagem que lemos: não desprezeis as profecias. Será que nós temos desprezado as profecias? Mas a gente, no meio evangélico pentecostal brasileiro, a gente tem um viés do que é profecia. Você sabe o que é profetizar? Eu já falei isso algumas vezes. Pode ser que seja algum tipo de leitura do que vai acontecer no futuro. Pode ser, mas não exclusivamente. Uma coisa que eu garanto para você é que Deus não está interessado em ficar revelando o CPF de ninguém. Quanto que tem na conta bancária. Deus não fica profetizando para você dar mais oferta. Não, nada disso. Profetizar é estar sensível àquilo que Deus fala e falar aquilo que Deus está falando a pessoas, a igrejas, e comunicar isso ao mundo. Eu já usei esse termo aqui, aquilo que o próprio João profetizou em Apocalipse. Eu gosto muito mais do nome Apocalipse em inglês, que fala o livro das revelações, o livro das profecias. E João usa um termo muito interessante, que fala muita coisa, mas às vezes a gente deixa passar desapercebido. Ele chega, ele ouve do Espírito Santo, ele recebe a profecia que foi revelada e escrita na Bíblia Sagrada, e aí ele conclui para as igrejas da Ásia, um alerta para o mundo, aquilo que Deus está falando. E aí ele fala: olha, quem tem ouvidos, ouça. E eu garanto para você que João não estava falando com pessoas que têm deficiência auditiva. Não, João está falando com nós. João está falando com essa igreja aqui essa noite. João estava falando com todos nós aqui hoje para que a gente não despreze a profecia. A minha própria história de vida foi completamente transformada no momento que eu decidi: não, peraí, eu tenho ouvidos espirituais. Deixa eu começar a ouvir a palavra de Deus, e não é a ouvir auditivamente. É deixar essa palavra penetrar em nossos corações e aquilo começar a transformar a nossa vida. A gente começar a tomar decisão em cima daquilo que a palavra diz e não daquele famoso eu acho, eu penso. Na verdade, a nossa geração precisa começar a mudar esses termos de eu acho, eu penso, eu sinto, e começa a substituir para está escrito. Porque isso é ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Será que nós temos desprezado profecias? Será que nós temos vivido a nossa vida alheia, indiferente àquilo que nós sabemos que a palavra de Deus diz? Se a gente não quer desprezar as profecias, se a gente não quer apagar o Espírito Santo, que a gente começa aqui hoje, essa noite, a ouvir o que o Espírito Santo diz à sua igreja.
Quantas coisas que você sabe que Deus já nos disse? Quantas coisas que Deus disse para você de uma forma individual e específica, extra-bíblica, mas também o Espírito Santo profetizando na sua vida e você ignorou isso? Se você não quer apagar a chama do Espírito Santo aqui essa noite, se você quer manter a chama acesa, não despreze as profecias. Segundo aspecto, cultive um relacionamento com Deus. Eu sempre falo do grande problema que temos no meio de igrejas evangélicas em geral, nenhuma placa específica, de tratar Deus como um sistema, de tratar Deus como uma cultura, de tratar Deus como uma série de regras, de tratar Deus pior, como um gênio da lâmpada. Você tem 3 desejos. Deus pode satisfazer nossos desejos? É claro que sim. Mas Ele não é um gênio da lâmpada. Deus não é um sistema. Deus não é uma planilha de Excel onde você imputa uma fórmula e tem um resultado. Deus não é uma série de regras. Não, Deus é uma pessoa. Uma pessoa pela qual você chega e se relaciona com Ele. Como que você tem tratado Deus? Será que você tem tratado Ele como um sistema, como uma série de regras? Como alguém que vai resolver os seus problemas? Se nós estamos sendo chamados aqui hoje pela própria voz desse Espírito Santo que pairava sobre as águas lá em Gênesis 1, a não apagar o Espírito, que a gente passe hoje aqui essa noite a nos relacionarmos com a pessoa divina chamada-se Deus Jeová, o Deus Yahvé, o Deus Criador dos céus e da terra. Mas uma coisa eu garanto, se você começa a cultivar esse relacionamento, mediante as profecias, mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que nós podemos entender do que é o Evangelho, eu garanto para você que você vai ser completamente transformado. Porque não há ninguém que conheça esse Deus, Criador de todas as coisas, e saia indiferente, e saia normal. Será que você tem cultivado o seu relacionamento com Deus? Quanto que você tem conversado com Ele na sua oração? Quanto que você tem orado e jejuado? Porque o que é o jejum, senão a mortificação da nossa carne que nos separa de Deus? Como é que é a sua oração? Tenho certeza que muitos aqui caem naquele automático, de começar a oração, glorioso Deus, poderoso Pai. Gente, comece a orar diferente. Comece a entender que não é um monólogo e sim um diálogo. Uma pergunta: vocês ficam em silêncio na oração de vocês? Vocês estão prontos para ouvir a voz do Espírito Santo? Vocês conversam e se relacionam com Deus que é uma pessoa e não um sistema? Ou você fica ali repetidamente orando a oração do Pai Nosso e achando que é um sistema e fazendo só petições, aí você, glorioso Deus, poderoso Pai, amém, e sai. Eu digo para você que essa noite, se nós estamos aqui para não deixar o Espírito Santo se apagar na nossa vida, para nós mantermos essa chama acesa, eu quero te convidar aqui essa noite para conhecer a melhor pessoa que existe nesse universo chamado Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é mais do que suficiente, Ele é mais do que magnífico, e Ele está aqui essa noite porque Ele te ama e Ele quer te conhecer, e você conhecer a Ele melhor do que você conhece qualquer pessoa aqui nessa terra. Aleluia.